Ele é um ex-criador de tubarões que há 3 anos resolveu trabalhar com cinema e já está lançando o seu primeiro longa. Estamos falando de Robert Chay Rocha, o convidado de hoje do nosso programa. Seja bem-vindo, Robert. Muito obrigado. E eu queria que você começasse explicando como é que foi essa guinada de tubarões para o cinema. O que te levou para esse mundo da sétima arte? Rapaz, então, os tubarões, de certa forma, inspira a gente a contar história, né? Porque eu comecei a criar tubarões no início dos anos 2000, né? Porque eu já trabalhava com eventos, né? Entretenimento, e me liguei a uma ONG do Nordeste, onde nós fizemos uma parceria e fomos mostrando tubarões aí pelo Brasil afora, né? Era uma exposição itinerante e educativa, né? Recebia muitas escolas e era muito, muito, muito bonito. Ficamos 8 anos mostrando esses tubarões aí pelo Brasil. E quem brinca com fogo acaba se queimando. Você teve algum ataque de tubarão? Pois é, rapaz, eu sou um dos poucos que fui mordido por tubarão e sobrevivi, né? Mas foi uma mordida rápida na mão, né? Porque eu estava alimentando os tubarões num aquário enorme e tinha muitos visitantes. E aí eu me distraí com a pergunta de um. Eu estava dando comida, né? Eles estavam bem agitados. E só que o maior, que a gente chamava ele de fofão, eles sempre ficavam girando e ele deu uma volta ao contrário. E nessa volta eu não vi e deixei a mão. E quase que a mão foi. Quase que arranhou, tirou um pedacinho aqui, assim, não do dedo, né? Tá tudo aqui, mas a cor fez um corte e tudo, mas porque eu vi a sombra, né? Mesmo aqui, mas você percebe, eu tirei correndo, mas mesmo assim arranhou. Bem, e aí veio o cinema. Como que foi que você começou com o cinema, o seu primeiro filme? Você, na verdade, você já tinha uma ligação com o audiovisual. Você trabalhava já trabalhou com a produtora de vídeos, fazendo comerciais, não é isso? Na década de 90, né, eu trabalhei 9 anos em agência e participei de muitas campanhas, produzia muito VT e era aquela correria de agência que você sabe como é que é, né? Então, varejo, então, era uma loucura. Mas o cinema, quando eu era adolescente, tentei fazer um filme em película com uma Super 8, mas infelizmente a gente acabou falhando, né, em algumas coisas e não foi possível fazer. Também era garotada e estava mais com vontade do que propriamente com condições de fazer. Quando eu comecei a trabalhar com eventos, a partir de 2001, né, que eu saí da agência e migrei para os eventos, isso me deu mais tempo um pouco, porque depois dos eventos montados eu conseguia me dedicar a outras coisas, né? E assim foi quando eu comecei a produzir o clipe do Chay, que foi ele estava entrando para a TV, e aí eu produzi um clipe, foi uma animação com uma mistura de animação com ele cantando e tal. Ficou bem legal. Bem, só para esclarecer, o Robert é pai do Chay Suede, ator de novelas, bastante conhecido. Estava aí agora na última novela que ele trabalhou, foi Novo Mundo, isso, né? Das 6. E aí você produziu o primeiro trabalho seu, então foi o clipe do... Foi o clipe do Chay. Do Chay. Eu escrevi e dirigi. E esse clipe ajudou bastante a abrir a porta para que ele fizesse a novela na Record. Porque eu tive reunido com o pessoal, apresentei, eles adoraram e tal. Teve mais de 200 mil visualizações no YouTube na época. E aí isso gerou essa impulsionada aí. O Chay estava no programa da Record, foi chamado para a novela. Isso começou a acontecer e eu sempre acompanhando de perto. Porque eu e o Chay, antes mesmo dele entrar para a TV, a gente fazia muita música junto, a gente estava sempre escrevendo alguma coisa junto, conversando muito. Ele tinha essa vontade de trabalhar com a música, mas não imaginava que ia trabalhar na TV, assim, em novela, né? E isso aconteceu. Meu coração pararurá, meu coração fazia pararurá, meu coração pararurá. Meu coração fazia pararurá. Então parece que você o influenciou e ele te influenciou também, né? Aí eu vendo o Chay o tempo inteiro, vou no set de gravação lá no Rio,
Então, aquilo vai contagiando. Começa a sobrar um pouco mais de tempo. Eu falei, não, quer saber? Em 2015 eu falei, vou fazer cinema. E comecei em 2015, dei uma mergulhada realmente, fazendo cursos de roteiro, edição, de produção. E mergulhei realmente de cabeça. Tirei um ano para fazer isso. E aí escrevi meu primeiro longa. Fiz um curtinho ali com a rapaziada, que está todo mundo estudando junto, a gente estava junto e conseguimos fazer um curto, que eu não escrevi, mas ajudei a produzir. Mas aí eu escrevi um longa, que é o Eremita. Né? Você está lançando esse filme. E que eu vou estar lançando, se Deus quiser, no final do ano. A gente está com esse projeto aí de lançar o Eremita, que está pronto, né? O filme está pronto, só resolvendo as questões das trilhas sonoras. E como que é a história desse filme? Como é que foram as condições que você realizou? Você não teve apoio de lei de incentivo, não teve financiamento, foi uma iniciativa totalmente sua. Sim, sim. Não é à toa que você é acostumado com tubarões, né? Desafios. Então, desafios difíceis. Sim, sim. Eu adoraria estar participando de qualquer lei de incentivo e a gente quer participar com certeza. Acho que isso é importantíssimo para que o cinema cresça no Brasil. Mas eu decidi dar uma antecipada nisso, até porque eu comecei aos 45, né? Então eu estou com 48, vou fazer 49. E falei, bom, eu preciso de dar uma acelerada, não dá para ficar aguardando muito tempo uma lei de incentivo. Então eu decidi fazer, viajei para algumas cidades do Brasil, contactando alguns profissionais que eu ouvia falar muito bem, convidei esses profissionais para estarem comigo no projeto, Curitiba, São Paulo, Rio, Recife, Minas, aqui em Goiânia. Então, nós reunimos essa turma, foram 30 pessoas, fomos para o meio da Mata Atlântica do Espírito Santo, na cidade de Aracruz, onde tem uma tribo indígena muito interessante lá, um rio incrível. E todo mundo trabalhando no projeto no sentido de colaboração, sem a maioria, cachês. Sim. Alguns não. Alguns a gente não teve como fugir, né? A gente teve realmente alguns custos que não foram pequenos, mas importantes. E agora a maioria, né? A parte de fotografia, o diretor de fotografia, que é um parceiraço, faz uma fotografia linda do Eremita, e o assistente de direção, o próprio diretor, né? O diretor não me cobrou. Não sei se você já ouviu falar no Chai Suede, né? Ele foi o diretor gentil, do né? filme, porque eu escrevi e falei, não, eu quero que meu filho dirija, e convidei, ele estava para começar um novo mundo, e ele conseguiu um prazozinho e ficamos 20 dias filmando, e foi maravilhoso, o filme está incrível, o filme está realmente muito, muito bacana. Esse filme, então, o roteiro é seu? Sim, roteiro e produção. Roteiro e produção. Uhum. E a história, conta a história de quê? Então, um homem que teve um trauma muito grande, né, isso você descobre no decorrer do filme, e ele se isola no meio do mato, e é um homem tem uma importância, mas ele se isola e resolve viver como um eremita, numa cabana no meio do mato, próximo a alguns índios ali, que ele tem um contato muito superficial, e que aquela rotina dele você vai acompanhando, mas ela é interrompida por um acidente de um carro que atravessa a mata e ele se vê na obrigação de salvar uma mulher que está ali dentro. E ele leva essa mulher para dentro da cabana dele. Então você tem uma história mostrando o dia a dia dele e essa transformação, né, da chegada dessa mulher na história e que vira de cabeça para baixo. E como é que foi o processo? Como foi o processo de trabalhar com o Chai? Vocês tiveram divergências ou foi tudo na base do entendimento mesmo? Rapaz, não tem jeito, tem divergência. O roteirista tem que entender que ele não é dono da história, né? Ele escreve, mas ele está sujeito à intervenção ali do diretor.
E mesmo ele sendo meu filho, eu falei, não pode estar intervindo, e ele fez isso. Falei, pai, vamos mudar isso, aquilo, o que você acha da gente fazer? Então, houve uma alteração no roteiro original, aí reescrevi algumas coisas, ele me ajudou também, e sim, ele colocou lá a impressão digital dele bem forte no roteiro, e não só no roteiro, mas ele se mostrou um diretor sensacional. Eu me surpreendi, tomei um susto vendo meu filho dirigindo o Eremita, e ouvindo dos atores como o Ed Oliveira, que já fez dezenas de novelas na Globo, fez filmes, a própria Natália, que tinha acabado de sair de 2 longas, falando realmente, o Chay é incrível, é uma surpresa impressionante. Bem, além do Eremita, você tem também um curta que você fez com o ator Tonico Pereira. Sim. Embrulho, o nome do O filme. Embrulho. Fala um pouco desse filme, como que foi a história que ele conta. Então, o Embrulho é muito engraçado, mas é uma graça que você tem um certo nervoso, né? Porque é um humor um pouco negro, assim. Mas a história é de um eletricista, super fiel à esposa, e que se vê seduzido por um colega de bar, que é meio como se fosse um diabinho ali falando no ouvido dele, né? Atrair a mulher dele. E ele, já com seus quase 70 anos, nunca tinha feito isso, né? Então, aí ele oferece para ele uma pílula, né, que vai dar todo um poder para ele. É uma pílula diferente, não é azul, é amarela, né? E ele tem uma certa resistência em aceitar, não quer aceitar, mas entra no bar a Carmita, né, que é da Rua da Teresa. E aí ele fica encantado com a Carmita, e o diabinho no ouvido dele, e ele se deixa levar, e aí você vai descobrir na história o que acontece. Ele vai finalizar o que ele desejou, ele vai se arrepender, eles vão descobrir. Então, é um embrolho que dá muita coisa certa, muita coisa errada, e é muito interessante. Nós vamos falar mais um pouco sobre o Embrulho daqui a pouco, logo após um rápido intervalo. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Estamos conversando aqui com o cineasta Robert Chay Rocha. Então, continuando a falar sobre o Embrulho, e como que foi o processo de trabalhar com o Tonico Pereira? Tonico é um gênio, né? É uma pessoa espetacular. Eu sempre fui fã do Tonico, desde a época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E por onde ele passa, ele marca, né? Grande Família. Então, ele até me contando, foi para o Sítio e ia ficar apenas uma temporada ali, e acabei ficando não sei quantos anos. Na Grande Família, ia fazer um episódio, fiquei mais um tempo enorme. Então, o Tonico é alguém que chega e preenche, né, o espaço. Tu não tá preparado, Miranda? Deixa eu pensar. Tu não tá preparado, Miranda? Deixa eu pensar um Tu não pouco. tá preparado, Miranda? Me dá uma chance. Preparado, Miranda. Mira, Carmita. Carmita. Carmita é o novo forno Corre firme, corre só. que tá esquentando a Rua da Teresa. E como todo forno, E eu não posso, Carmita procura por lenha. e nem quero mais voltar. E foi, para mim, uma honra gigantesca estar trabalhando com o Tonico. Aprendi ainda mais com ele. Eu falava algumas coisas, né, direcionando ele me perguntava, posso fazer assim? Eu deixei ele muito à vontade. Eu deixava e saía engraçadíssima a forma que ele fazia. Mas e o processo de ensaio? Me parece que ele não estudou muito o roteiro. O Tonico, ele estava saindo de uma temporada lá no teatro e ele recebeu o roteiro, claro, com antecedência, mas ele não conseguiu ler o roteiro e a gente não sabia. E no carro, indo para Pirenópolis, né, foi onde nós gravamos o Embrulho, ele começou a perguntar para os atores que estavam no mesmo carro com ele, falou, quem é o fulano? Quem é o ciclano? Ele começou a perguntar, eu faço a dona...
Maria, eu faço o Ed, foi falando dos personagens, e ele falou, quem é o Miranda? Aí todo mundo ficou em silêncio. O Miranda Era ele. É você, Tunico. Ele, rapaz, sim, é claro e tal, pai, beleza. Aí chega o assistente de direção, desesperado, fala comigo, rapaz, o Tunico não leu o roteiro, o que nós vamos fazer e tal. Eu falei, não, claro que ele leu, ele sabe a história. Não, ele deve ter lido a sinopse, mas o roteiro ele não leu. Eu falei, relaxa, rapaz. Aí ele até falou, mas relaxa, se fosse o meu filme, eu estava desesperado. Eu falei, mas fica tranquilo. Aí chamei o Tunico, falei, Tunico, e aí, como é que está o roteiro? Ele falou, rapaz, mas é verdade, meu tempo estava muito curto, eu não consegui ler o roteiro todo, não. Mas a gente, de repente, você me ajuda aqui, ou então eu faço um personagem sem muita fala aqui. Aí eu falei, eu posso estar te ajudando em cada cena ali, te direcionando, lendo com você ali. Ele falou, tranquilo. E assim fizemos, e foi sensacional. Mas ele decorou na hora, então. Na os hora, diálogos. ele lia ali, a gente trocava uma ideia para dentro, e o próprio assistente depois chegou para mim e falou assim, cara, a sua calma foi essencial, e até talvez por falta da experiência, eu fiquei tranquilo. Falei, estou diante de um monstro aqui do cinema, da televisão brasileira, o cara vai conseguir desempenhar, e arrebentou. Ficou muito bom. Bom, além disso, temos também Arani, que é um filme dedicado ao público infanto-juvenil. Isso. Também você fez com recursos próprios. Sim. Nesses anos, eu adquiri um set de gravação muito, muito interessante. Então, eu não dependo de locadora, eu não dependo, a princípio, de participar realmente do edital para fazer. Eu dependo de bons profissionais e selecionar bons atores para estar comigo fazendo esse projeto. Inclusive, estou em busca de parceiros, porque a gente tem uma série para estar desenvolvendo durante esse ano, que é uma série, já chego no Arani, é uma série que vai lembrar um pouco a família Dinossauro. Nós vamos trabalhar num cenário, num estúdio enorme, um galpão de aproximadamente 1.000 metros quadrados, criando um cenário ali todo temático, onde nós vamos ter os personagens que é uma família de macacos, né, bem brasileiro, aquela coisa. E aí vai ser interessante. Estou precisando de bons parceiros para a gente estar desenvolvendo isso aqui em Goiânia. Mas o Arani é uma história infanto-juvenil de um grupo de crianças e adolescentes que estão em casa, e uma adolescente curiosa mexe nas coisas do pai de um desses adolescentes que mora nesse casarão e acha uma antiguidade ali e estão curiosos, eles começam a abrir aquilo e vamos mexer, não vamos, resolvem mexer. E quando eles mexem e descobrem que é um tipo de um jogo, eles são teletransportados para um lugar completamente abandonado e passam muito aperto. E eles descobrem que nesse jogo eles têm apenas 4 minutos para atingir o objetivo. E só na segunda tentativa é que eles entendem isso e entendem que o objetivo é soltar a irmãzinha mais nova que nem estava no jogo. Ela acabou caindo lá dentro e a gente descobre por que ela caiu, né, durante o filme. E aí eles tentam, não conseguem porque o tempo vence. Tentam de novo na correria e aí vai tentando e naquele desespero você começa a entrar em desespero junto porque eles não conseguem, a princípio, passando vários apertos, a conseguir. Então, quando eles estão perto, quando eles começam a desamarrar, eles voltam para a casa deles. Ali o jogo joga eles de novo dentro de casa. Então, é um suspense infanto-juvenil. O detalhe é que os atores são 4 personagens principais, não é isso? 5 personagens principais, dos quais 3 são filhos seus, é isso? São 3 filhos meus, né, do segundo casamento, que inclusive eu escrevi o filme para a Luísa, que é de 12 anos, porque sempre me pedia, pai, faz uma cena para eu fazer, doida para se tornar atriz, né? Vê o irmão, fica bem empolgada. E aí eu falei, não, filho, eu não vou fazer uma cena, vou escrever um filme e você vai ser a protagonista. Falei com ela. E ela, eu fiz rápido, né? Realmente escrevi muito rápido, eu estava em Vitória no início do ano, e chamei uns amigos lá e fizemos o Arani. Durante 4 dias nós produzimos o Arani. Conta pra gente o que aconteceu no último dia da gravação do Arani. Então, meu filho, abaixo do Chay, ele estava comigo, né,
me ajudando a produzir e também participou do Arani. Ele é meio que um antagonista assim, do Arani. Ele foi levar 2 pessoas em Vitória, na capital. A gente estava a 70 quilômetros da capital, numa fazenda. E no retorno, ele sofreu um acidente, né? Bateu o carro violentamente contra um caminhão parado, parece que foi fechado. E às 3 horas da manhã, eu recebi uma ligação, estava na fazenda, que a gente ia gravar no outro dia, que meu filho estava em estado delicado no hospital. Eu quase morri, porque eu sou, assim, como qualquer pai. O seu filho que você fala? O Henrique. Henrique. Henrique, saiu até na imprensa, né, que o irmão do Chay, porque ele é filho da mesma mãe do Chay, né? Eu tenho 2 casamentos, os 3 mais novos de uma e os 2 mais velhos de outra. Mas sou muito agarrado com todos, porque quando me separei a primeira vez, eu fiquei com a guarda dos 2 mais velhos. Então, sou muito agarrado comigo. E os 3 menores eu não desgrudo também, né? E então, eu quase morri naquele momento ali, porque eu estava desesperado na fazenda procurando a chave do carro, mas meu carro estava com ele, tadinho. Ele pegou meu carro para ir exatamente porque o dele estava com o farol meio ruim. Ele falou, pai, eu vou com o seu carro. E como o meu carro tinha direção elétrica, eu acho que na hora que ele foi desviar de alguma coisa, ele estava acostumado com a direção dele, que é hidráulica, e eu acho que isso fez com que ele fosse com mais velocidade ainda no caminhão, e ele teve uma batida muito forte. E nessa hora o que me veio foi, eu pedi para Deus, falei, Senhor, me dá mais uma chance. Mais uma só mais uma chance. E comecei a falar isso para Deus. E ele me deu. Porque meu filho, depois de 22 dias no hospital, 12 deles na UTI, hoje ele está em casa. Já não tem mais nenhum risco. Não tem risco, graças a Deus. E depois disso, eu era uma pessoa antes do acidente. Era uma pessoa antes do acidente, minha vida era um outro ritmo. Depois do acidente, eu enxergo a vida de outra maneira, enxergo Deus como um amigo muito próximo a mim, falo com Ele todos os dias e sei que Ele me ouve. Hoje eu tenho certeza absoluta que Ele me ouve. Isso em qualquer coisa que eu faça. Em breve as pessoas vão poder ver o Henrique nas telas. Opa. No filme Arani. Com certeza. Roberto, e como é que são as perspectivas de distribuição do filme, que é um problema de todo produtor independente? Como que você pretende lançar esse filme, fazer ele chegar até o público? Então, eu tenho algumas reuniões marcadas, né? E algumas distribuidoras importantes aí, inclusive TVs fechadas. Tem uma que está muito interessada no Eremita, que é um filme denso, um filme que tem um suspense, é um filme dramático, suspense, que cria toda uma curiosidade em cima do que acontece, você quer saber até o final. Então, tem uma reunião marcada importante para o futuro do Eremita. O embrulho, nós vamos participar de festivais, né? Nós temos até alguns convites já aí de festivais nacionais, mas estamos inscrevendo ele em festivais internacionais. É um filme que vai entrar assim, muito gostoso no circuito, porque eles, às vezes, em festivais você vê muito drama, muito documentário, e ele é um filme engraçado, um filme que entra para relaxar. E o Arani, a gente tem uma conversa com uma TV pequena, infanto-juvenil, direcionada mais para esse público, que agora, entre agosto, a gente deve estar finalizando, e aí sim que finalizar a gente tem esse bate-papo. Porque ele foi pensado para ser um piloto de uma série infanto-juvenil. Tá bom, nós vamos interromper mais uma vez e daqui a pouco a gente volta, após um rápido intervalo. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora.
de qualquer lugar. O que antes era preciso ir até Brasília para resolver, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos a falar aqui com o cineasta Robert Chay Rocha. Então, como é que vai ser esse processo de distribuição do Arani? Você já está com... A distribuição, no caso, vai ser uma parceria com a TV, né? Ele é um projeto de uma Isso, nós série. estamos conversando, né? Tem algumas boas conversas, porque o que me motivou a entrar também no cinema é os contatos que eu tenho com algumas distribuidoras e algumas TVs, né? Então, isso me incentivou a entrar, tá fazendo alguns produtos que pode ser interessante. Porque é importante a gente falar sobre distribuição. Nós temos uma pesquisa no Brasil que mostra que 74% dos filmes produzidos no Brasil ou é drama ou é documentário. Ok, eu adoro drama, gosto de alguns documentários, mas o público que consome isso no Brasil é de 7% a 8%. Então você tem 74% de produção para atender 8%. Isso explica o sucesso, então, de produtos como Se Eu Fosse Você, essas comédias nacionais. Exatamente. Porque o público que interessa por comédia já está lá entre os seus 36% e 40%. E que a produção nacional de comédia está ali nos seus 10%, 12%. Ah, mas sempre que a gente vai no cinema, um filme nacional é comédia. Os poucos que fazem estão no cinema. Mas o cinema brasileiro, os cineastas parece que muitas vezes não têm essa preocupação do sucesso comercial, não estão preocupados com o sucesso comercial do filme. Estão preocupados em realizar uma ideia que eles têm. Você concorda com isso? É um projeto pessoal, independente do público. Num bate-papo uma vez com alguns cineastas, uma distribuidora representada por um amigo, ele disse o seguinte: se você tem uma ideia que você gosta muito e que só você gosta, né, que só você acredita, ou sua mãe, usa o seu dinheiro para fazer. Né? Ele falou isso. Não vai usar o dinheiro do Estado para fazer algo que só você quer assistir. E ele meio que brincou, né, falou isso para todos nós que estávamos ali. E é uma verdade, porque às vezes você tem um filme tão conceito, tão profundo que só você entende. Né? E o que a indústria americana faz? Por isso que chama-se indústria. Ela faz um produto que precisa ser vendido para que ela recupere o dinheiro que ela investiu e faça outro. E assim é uma indústria. E isso não acontece, por enquanto, na maioria das vezes não acontece no nosso país, porque a gente tem todo esse olhar mais conceitual no que a gente faz como cinema. Eu gosto da mistura dos dois. Acho que você tem que ter o conceito e você tem que ter também essa visão comercial. Essa visão que você atinge a grande massa. Porque o que adianta você fazer um produto sensacional que milhares e milhares de pessoas não vão ter acesso? Então faça alguma coisa sensacional que atinja esses milhares e milhares que assistem todos os dias no cinema ou na TV. No cinema brasileiro tem situações como essa, que é conceito, que tem um conceito e que tem também uma possibilidade de sucesso comercial. Sim. Você lembra de algum que você poderia citar? Eu adoro o Quatrilho, cara. Foi meio que a retomada do cinema nacional, que tem um conceito, é um filme arte e que é extremamente comercial. Uma história que te prende do início ao fim. Né? Muito interessante. Então, eu já assisti algumas vezes o Quatrilho, umas 2, 3 vezes já assisti. E tem tantos outros filmes que a gente vê que não são mega produções. Né? Você pega alguns filmes nacionais que realmente você tem ali milhares e milhares de reais investido, uma mega, ultra produção que às vezes nem todo mundo consegue fazer. Mas você tem outras produções menores e que tem uma criatividade muito interessante, que atinge de forma mais popular as pessoas e que trazem um resultado muito legal. Como foi, por exemplo, Tomates Verdes Fritos, que foi lançado na mesma época daquele filme das águas, lá que eu esqueci o nome do filme lá do Kelvin Costner, né? Que, lembro, mas não lembro o nome. Então, também. Eu também não me lembro, mas eu sei que... Que foi um fracasso. Que foi um fracasso. Gastou uma fortuna e o Tomate Verde Frito, na mesma época, estava bombando. E é uma questão, às vezes, de você saber
fazer a coisa com conceito. Waterworld, parece que era. Isso. E eu até gostei do filme, cara, mas eu me lembro desse comparativo que nem sempre uma ultra produção vai trazer o retorno. Então, o que você precisa? Você precisa de entender o que o seu público quer assistir, cara. Você está fazendo para quem? Você está fazendo para você? Então, beleza. Está fazendo para um grande público? Então, você precisa de estudar o que o grande público quer assistir. E você acha que você está fazendo o que o público quer assistir? Eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Estou chegando... Eu tenho feito alguns testes, né? Eu chamo as pessoas para assistirem os meus filmes na minha casa e tem hora que eu filmo a reação das pessoas, né? Então, mas eu chamo as pessoas assim, chamo o pedreiro que está fazendo a reforma lá no meu quarto, lá que deu uma infiltração, e os ajudantes, aguenta um pouquinho, assiste isso aqui. Eu chamo um amigo que é cineasta com a família dele, vejo. Eu chamo crianças para ver o Arani, né? E o que tem de retorno, porque o Arani é para um público infanto-juvenil, né? E eu chamei uma gurizada para assistir, e teve uma determinada hora que eles estavam assim, ó, vai, corre. Eu falei, cara, o melhor resultado que eu posso ter, o melhor retorno que eu posso ter. Né? Porque eles estão naquela ansiedade de que aconteça ali. Então você precisa de entender o que seu público quer consumir. Eu estou aprendendo, não descobri totalmente, mas estou no caminho. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Antes eu queria que você falasse sobre você migrou do Espírito Santo, a cidade onde você vivia, trabalhava, para Goiânia. Você vê boas possibilidades de fazer cinema aqui em Goiânia? Vejo, o mercado de Goiânia está crescendo muito e tem mega profissionais aqui. Eu conheci o André, que é um cineasta incrível, faz trilhas para filmes não só nacionais, mas internacionais, e o cara está aqui. Eu acho que no final desse ano ele está indo para Londres. Então é um cara que já é premiado, se tornou meu amigo, sempre vai lá em casa. Eu ouvi dizer que tem uma produtora aqui com uma animação que já está bombando aí numa TV fechada, que é goiano. Então, assim, você tem excelentes profissionais aqui, né? E que eu quero conhecer essas pessoas. Eu gostaria muito de conhecer e aprender também mais com eles. Chamar esses profissionais para estar perto de mim, eu quero estar perto deles. Porque eu tenho alguns projetos, tenho certeza que eles têm também. Então nós podemos fazer esse bem bolado. Aqui é terra fértil. Muito bem. E para terminar, eu queria que você já falou do Quatrilho, Tomates Verdes Fritos, que você indicasse um filme que as pessoas não podem deixar de ver, na sua opinião. Pode ser um filme brasileiro, americano, e se tiver difícil, pode indicar 2 também. E O Vento Levou. Eu acho que você não pode deixar de assistir esse filme. É um filme que foi feito há tantos anos atrás, né, e que se você assiste hoje, você não consegue parar de assistir. O Poderoso Chefão, 1, 2, o 3, que são filmes incríveis, que também não deixam você piscar o olho, né? Então fica aí 2 dicas aí para quem gosta de cinema, para quem gosta de filme. Robert, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, um privilégio, uma honra. Quero dizer para você que é a primeira vez que eu sou entrevistado para falar sobre cinema, né? Eu já participei de uma entrevista quando a gente estava produzindo o Eremita, né? Foi uma repórter da Globo lá, nos entrevistou, mas uma coisa de bate-papo, assim, de apresentação dos meus filmes é a primeira vez. Eu fico muito honrado, muito feliz, cara. Até uma próxima oportunidade, então, e até o próximo programa. TV Assembleia. Informação com credibilidade.